E até entendendo essa questão do CRO, por exemplo, que a gente fala, tá falando bastante hoje, o papo é sobre isso. O que que você identifica de novo que tá vindo para a área de CRO nos próximos anos? O que você identifica que a galera tá deixando de lado e poderia ser mais valorizado hoje no CRO e que vai ser valorizado para os próximos anos, porque isso é negociável? Eu acho que é algo relativamente antigo, mas eu acho que é pouco explorado, que é a parte do neuromarketing. Então, é o estudo de comportamento. Porque hoje, cada vez mais as pessoas são influenciadas e cada vez mais as pessoas têm menos opiniões. Elas compram muito no flow. Inclusive, as próprias IAs já fazem compras de determinado pessoa pelo que ela quer escolher. A IA também vai contribuir muito para análise, vai ter muitas ferramentas entrando no mercado, tendo ferramentas gratuitas, disponibilizando isso para ter esses dados. Então você acaba tendo um acesso maior para isso, conseguir englobar a IA para fazer análise, extrair relatórios, otimizar o teu processo de análise, ter esses dados, mas o neuromarketing, para mim, acho que é uma das coisas pouco exploradas. Entender viés cognitivo, entender heurística, entender o comportamento de fato do usuário. Quando a gente fala de CRO, a gente só está olhando para números e não entende como o meu usuário de fato se comporta. E além de como o usuário se comporta, como é o comportamento de compra das pessoas. Como que uma pessoa olha um produto e clica aquele produto? O que faz ela clicar aquele produto? E aí não é uma bola de cristal, não, são dados. E se eu tenho ferramentas como, exemplo, agentes de IA que conseguem enxutar esses dados para mim também, é uma forma que eu consigo otimizar toda a minha análise, meu processo, e entrar a parte do especialista de fato de montar a estratégia em cima de todos esses dados. Você comentou, né, que em relação a dados, métricas, e que muitas das vezes está conversando na métrica de vaidade, que é algo bem polêmico até, né? Queria entender que, pelo que você está comentando, CRO tem momentos e momentos, métricas e métricas. Por exemplo, quando que é o momento de você analisar a taxa de conversão e quais outras métricas que podem ser utilizadas em momentos diferentes de cada negócio? Olha, vamos lá. A taxa de conversão basicamente é olhada hoje no final. O quanto eu gerei de sessões, o quanto eu gerei de pedido. Basicamente é olhado a isso. Mas existe as microconversões em etapas. Então a gente vai olhar para sessões, qual a proporção de sessões que eu tenho, dentro dessa proporção de sessões, qual é o avanço que eu tenho em alguma etapa do funil, e aí vou tendo as microconversões disso. Vamos pegar um exemplo de um funil, em que eu tenho um gargalo de carrinho para início de checkout. A minha quebra é grande. Porém, em proporção a isso, eu tenho um avanço e uma finalização de compra que flui, que deixa a minha taxa de conversão funcionando. Se eu não parar para olhar esse gargalo aqui, que é uma métrica que está oculta, digamos assim, da taxa de conversão, eu estou desperdiçando talvez uma oportunidade de aumentar minha receita. Porque se eu aumentar esse avanço aqui, automaticamente eu vou aumentar as outras etapas que aparentemente estão bonitas. Então a métrica lá no verde. Então, se eu conseguir aumentar esse gargalo que eu não tinha até então, eu aumento essa proporção. Então, além da taxa de conversão, é uma coisa que eu gosto muito de analisar é a proporção disso. Proporção de profundidade de rolagem, proporção de cliques, porque entra igual da brincadeira das avaliações. Eu tenho uma única avaliação negativa, mas ninguém avaliou. Mas às vezes pode ter 10 pessoas que poderiam ter avaliado positivamente. Então, as métricas vai de acordo com a necessidade. Se eu tenho um cliente que não é e-commerce, um exemplo, e ele precisa de leads, o que que eu olho nisso? Qual que é a forma que ele capta lead? Normalmente é por formulário, beleza? Qual o evento que eu tenho configurado para isso para eu poder olhar esse formulário que virou lead, se virou lead? Para o cliente, ele só quer que seja uma base de leads grandes, mas esses leads são qualificados, de onde estão vindo esses leads. Então, não existe um padrão de métricas, não tenho assim, eu analiso isso daqui. Não,
Eu tenho um cliente, eu preciso resolver a dor dele. Qual é a dor dele? E aí, a partir disso, é meu trabalho entender cada métrica. Tem cliente que tem rejeição muito grande, tem cliente que tem um tempo de navegação curto, o porquê que essas páginas, as pessoas ficam pouco tempo nessas páginas. Tenho clientes, um exemplo, que tem queda de ticket médio, qual é o meu trabalho para aumentar esse ticket médio. Então, assim, existe várias métricas que são sustentadas por uma taxa de conversão normalmente comum, uma vaidade. Perfeito.